E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Lucas Marques, sou autor do curso Segredos do Enem. Nesse primeiro vídeo eu vou falar para vocês um pouco mais do que fazer na hora da prova. É muito importante essas dicas porque, como eu já falei na página de vendas, a sua atitude durante a prova influencia mais no resultado que o quanto você sabe da matéria. Então, prestem muita atenção, peço que usem mesmo isso que eu vou falar antes da prova. Não fui eu que fiz isso daqui é realmente comprovado cientificamente. A primeira dica, essa daí realmente é minha, mas é muito óbvia, é que você não pode deixar nada em branco. Se você não souber a questão, chute. Se você não tiver ideia nenhuma, não fique pensando a respeito. Chute rápido para não perder tempo. Também você nunca deve fazer a prova do Enem na ordem. Sempre faça as questões fáceis primeiro, porque quando você voltar para as questões difíceis, você vai ter muito mais tempo, já vai estar muito mais tranquilo e confiante. Então, elas já vão servir isso aí como espécie de bônus. Então, essa dica também é muito importante, porque muita gente às vezes tenta fazer a prova inteira na ordem, mas isso acaba nunca dando certo. E você tem que ser sempre muito cuidadoso. Tenha sempre certeza que já respondeu todas as questões fáceis antes de passar para as questões difíceis. Outra coisa muito importante também que eu falo na parte de vendas é que você deve sempre com a sua primeira resposta. Você até pode depois mudar caso tenha visto algum erro na revisão, mas se tiver em dúvida entre duas ou três respostas, não pense muito a respeito. Veja o que você achou melhor e responda rápido, porque na prova do Enem você tem pouco tempo para cada questão. Então você não pode ficar perdendo tempo pensando a questão, e é comprovado cientificamente que a sua probabilidade de ir melhor com a sua primeira resposta é muito maior. Então você, além de estar perdendo tempo, provavelmente vai estar errando a questão. Outra coisa muito importante é quando você terminar a prova, se tiver tempo, revise as questões fáceis. Não dê olhada nas questões difíceis, porque essas daí você gastará muito tempo para pensar a respeito. Mas aquelas questões assim que você fez com muita facilidade, que não teve dificuldade, dê uma revisada nelas, porque às vezes você cometeu algum erro bobo e pode perder tempo nessas questões. E também não vai ser demorada essa revisão. É importante também essa dica de que eu peço que usem mesmo. Às vezes tem pessoa que eu não entendo, mas acabam não pensando nisso, que a prova do Enem, você deve pensar nela não com a prova que você tem que acertar toda a questão, olhar a questão que está certa. Você tem que olhar muitas vezes qual questão que está errada. Então, sempre use a lógica, ao invés de tentar olhar qual questão que está certa. Se você não tem certeza, vá sempre buscando de cara as questões que estão erradas, porque sempre tem duas ou três questões que obviamente estão erradas. Então, isso vai te facilitar muito. Aí você vai ficar pensando às vezes entre apenas duas ou três respostas e vai te ajudar muito. Olha, gente, outra dica que eu quero dar é uma dica assim para antes da prova, quando tiver faltando 2, 3 horas antes da prova, você dá uma revisada geral, caso já tenha o costume de fazer isso antes de suas provas, mas não tente aprender nada novo, só aquela questão assim que você já conhece, mas não domina o assunto, e aquelas também que eu vou passar mais adiante, assim, que tem grande probabilidade de cair. Pegue as questões, dê uma revisada geral, então pegue a resolução das respostas, pegue assim 30, 40 minutos no máximo, dando uma conferida. E quando tiver faltando assim 1 hora mais ou menos, meia hora antes da prova, não olhe mais nada, não tente estudar nesse tempo. Esse tempo aí vai ser para você ficar tranquilo e concentrado para a prova. Outra coisa que é muito importante é você, mesmo que não saiba nada da prova, e sempre com pensamento positivo. Essa coisa também já é provada cientificamente, que se você vai com pensamento positivo, sua probabilidade melhor na prova é muito maior que caso você vá com pensamento negativo, mesmo que já saiba o mesmo tanto as mesmas coisas da prova. Outra coisa também, quando acabar a sua prova do primeiro dia, você não deve conferir de jeito nenhum as respostas nas outras pessoas. Também peço aí que não confiram no site da Globo ou em algum outro site online, porque quando acaba a sua prova do primeiro dia, você já tem que começar a se concentrar, focar no segundo dia. O que passou, passou. Você sabe se tirou total, se foi mal na prova, não vai te ajudar em nada. Então, essa dica também é muito importante. Não confira suas provas depois do primeiro dia.
Outra coisa também é bem simples, mas sempre leve mais de uma caneta para a prova. Às vezes, assim, você pode a caneta falhar, alguma coisa te deixar nervoso por causa disso. Então é coisa bem simples, mas leve 2, 3 canetas para a prova. Outra coisa aqui que eu queria deixar claro é que uma das melhores formas de se relaxar durante a prova, de ficar tranquilo, é dando respiradas profundas. Assim, quando você tiver feito 1 hora, 30 minutos de prova, já estiver sentindo um pouco cansado, pare 15, 20 segundos, dê uma respirada assim, feche os olhos. São coisas assim bem básicas, mas que se você fizer isso durante 3, 4 vezes na prova, pode te ajudar muito. Você vai chegar no final muito mais tranquilo. Isso realmente vai fazer um grande impacto na sua prova. Outra coisa também que você deve sempre manter a calma na prova. Ao invés de, quando você olhar a questão, quando você começar a olhar a prova, pensar, ah, não sei, esqueci tudo, não sei essa matéria. Sempre pense, está bem, eu vou me lembrar disso daqui para frente. Se eu der um chute, eu vou dar sorte, eu vou acertar. Sempre tenha assim esse pensamento positivo. E isso também vai te ajudar. É uma coisa bem simples assim, mas às vezes a pessoa olha assim a questão, não sabe responder e acaba ficando nervosa por causa disso. Então, sempre, independente se souber ou não a resposta, fique tranquilo com isso. Haja como se não importasse em relação à prova. Isso daí também, às vezes, você conhece uma pessoa que não estuda antes da prova, não estuda a matéria, mas chega na prova e tem uma das melhores notas. Isso daí é um segredo das pessoas. São pessoas que, acho que você já deve até saber disso, que não se importam muito em relação à prova. E isso na hora da prova pode ser muito positivo, porque você, certamente, se você não se importa, você vai estar tranquilo. Então tente também ter esse pensamento, tente usar essa dica aí na hora da prova, não se importar muito, estar sempre achando que vai acertar a questão. Outra coisa também, você tem que usar todo o tempo da prova, como eu já falei antes. Se já tiver acabado a prova 10, 15 minutos antes, não saia mais cedo. Pegue aí esses 15, 10 minutos, pegue as questões fáceis que você fez com tranquilidade. Dê uma olhada rápida nas questões, coisa de 30, 40 segundos para cada questão. Se você, durante esse tempo, aí, conseguir achar uma questão, já pode ser a diferença entre você passar ou não passar em uma universidade concorrida. Então, é muito importante essa dica aí. Outra coisa que eu queria deixar claro antes da prova, assim, às 24 horas antes, que essas questões de estudar ou não estudar no dia anterior varia muito de pessoa para pessoa. Eu tenho certeza que você também já vai saber um pouco mais se você é uma dessas pessoas que consegue estudar antes da prova e melhor, ou se você estuda te deixa mais nervoso. Então pense muito nisso, porque às vezes estudar 24 horas não vai te trazer tanto benefício, ou às vezes vai dar aquela revisada geral e vai te ajudar muito. Então isso daí é uma coisa muito pessoal, isso daí eu deixo para você se vou estudar ou não 24 horas antes da prova. Eu, por exemplo, eu não gosto de estudar nessas 24 horas antes. Eu, no máximo, pego assim uma revisão de meia hora, 40 minutos, assim. Aquela revisão bem básica mesmo. Às vezes, assim, dou umas questões já prontas. As questões vão mais provavelmente vão cair na prova. Então, essa dica aí que eu deixo para vocês. Quando tiver faltando 40 minutos para a prova, como eu já falei antes, independentemente se você sabe ou não sabe a matéria, esqueça da prova. Não tente ler mais nada. 40 minutos antes da prova, pare de ler o que você estiver lendo e espere a hora da prova chegar. Bom, gente, essas são as dicas aí para a hora da prova. Essas dicas aí parecem simples, mas pode ter certeza que às vezes podem dar um aumento de mais 50% em sua nota. Coisas simples assim, mas é aí que muitas pessoas pecam, é nesse nervosismo aí na hora da prova, falta de tempo. Você pode ver aí qualquer pesquisa que normalmente são aí que as pessoas falam que não se dão bem na hora da prova do Enem. E com essas simples dicas aí, isso já vai ser de grande ajuda. Pode ter certeza que vai influenciar muito no resultado final de sua prova. No próximo vídeo eu vou falar o que você deve fazer nesses últimos dias assim, antes da prova do Enem. É muito importante, talvez da mesma importância que você vai fazer no dia da prova, porque esses últimos dias assim, principalmente caso você não tenha dado aquela estudada boa durante seu ano, pode fazer muito impacto no resultado de sua nota. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo.